Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de física, né? E a gente vai estar justamente respondendo aí essa pergunta, né? Um corpo com massa de 10 kg é submetido a uma força de intensidade, né, igual a 45 newtons. E aí vem a pergunta, né? Qual a aceleração que ele adquire, né? O que o corpo vai adquirir. Nesse caso aí, desprezando o atrito, né? Então aqui a gente tem como exemplo aí informação, né? Aqui está o corpo indicado, né? Ele vai estar recebendo justamente aí, né, essa força aí de 45 newtons, e a gente vai estar colocando justamente como direcionamento aqui esse vetor, né? Então 45 newtons, né? E aí a gente tem justamente o seguinte, né? A gente vai ter esse deslocamento, né? Ele vai ter essa tendência de deslocamento, e a gente quer justamente saber a aceleração, né? É o que a gente deseja saber. Então, justamente para a gente saber essa aceleração, a gente precisa dessa fórmula, né? A força é igual a massa vezes a aceleração. Então, como a gente tem a força e a massa, né, a gente é só fazer aí a relação da força dividido pela massa, que a gente vai encontrar aí a aceleração. Então, a gente vai ter 45 newtons dividido aí por 10, né, que vai dar aí uma relação de 4,5 metros por segundo ao quadrado aí como a aceleração, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar falando sobre fração, né? Fração de mesma base, né? Ou seja, de mesmo denominador. Mas a gente vai estar fazendo uma análise gráfica, né? Também aí para ter um entendimento melhor, né? Quando a gente pega uma referência como essa, né? De 1/4 mais 1/4, né? A gente segue pela regra básica, né, que é justamente estar repetindo o denominador, né, repetindo a base, né, e somando o numerador, né, ou seja, o 4 repete e soma o 1 mais 1, que daria 2, ou seja, 2/4. Né, a gente tem tanto o numerador como o denominador par, dá para simplificar por 2, né, ou seja, dividir por 2, e a gente encontra aqui meio, né, ou seja, o resultado. Se a gente for olhar graficamente, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação, porque aqui a gente tem a referência no que diz respeito a 1/4, e aqui também a referência no que diz respeito a 1/4. Né? Então, se você for somar, né, essa relação de forma direta, né, exemplo aqui, 1/4, né, a gente tem aqui marcado 1/4 dessa imagem toda, né, e aqui também marcado 1/4 dessa imagem toda. Né? Ou seja, se a gente for somar esses dois elementos, né, ele ficaria dessa forma. Né, trazendo essa parte marcada aqui mais à esquerda, né, a gente teria justamente essa representação. Aí vem um primeiro detalhe, né, a gente tem que sempre lembrar, né, que essa marcação aqui, ela é uma marcação proporcional ao elemento todo. Né, ou seja, essa marcação aqui, ela teria que ser proporcional. Né. Então, se você observar ela está representando duas vezes, né, o valor dessas divisões menores. Né. Então, ele teria que ficar proporcional, né? Ou seja, essas divisões menores elas teriam que ficar proporcional a essa marcação maior, né? Então ela ficaria dessa forma. Ou seja, se a gente for olhar aqui graficamente, né, essa soma de 1/4 por 1/4 graficamente, como a gente está supondo, ela daria novamente 1/4, né? Ou seja, eu tenho uma marcação de 4 partes, né? Ou seja, 1/4 mais 1/4 não dá 1/4, né? Então isso aqui está errado. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer esse tipo de soma, a gente está pegando justamente uma parte referente ao proporcional de 1/4 e juntando, né, justamente ao quarto. Né? Então, nesse caso aqui, a gente ficaria com essa proporção. Né? Isso aqui seria justamente o correto. Só que o que acontece? Você teria que manter a proporção do material do todo, né, para que ele fique de fato correto. Né? Então, nesse caso aqui, a gente teria que deixar esse valor aqui proporcional, né? Ou seja, ele ficaria justamente dessa forma. Então, nesse caso aí, de fato, confirmando, né, o valor aí de meio, né? Ou seja, tá metade aqui marcada, né, e a outra metade sem estar marcada, né? Então, a gente teria aí proporcionalmente. Então, graficamente, essa é a forma correta, né? A gente fez esse vídeo justamente porque eu me lembrei de um aluno, né, que ele fez justamente essa análise aqui, né, mas é uma análise errada no que diz respeito a essa análise gráfica, né, de soma de fração. Tá bom? No próximo vídeo a gente traz uma análise de fração, né, sem ser com a mesma base. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos na área de matemática, né? Hoje a gente vai estar começando cálculos ligados a operações com fração. Nesse caso a gente vai trabalhar com denominadores iguais, né? Então um vídeo curto, bem simples, explicando como é que ocorre, né, o processo referente a cálculo com denominadores iguais, né? Nesse caso aqui a gente tem essa expressão onde temos 3 oitavos mais 1 oitavo mais 5 oitavos menos 7 oitavos, né? Então, adição e subtração estão no mesmo nível, né? E nesse caso aqui eu vou começar da esquerda para a direita, né, realizando o cálculo, né? O que é que se tem que ficar atento? Quando você tem denominadores iguais, né, você vai levar em consideração uma única base, né? Então, se a gente tinha 3 oitavos mais 1 oitavo mais 5 oitavos menos 7 oitavos, né, a gente vai deixar tudo na base 8, né? Então, isso é possível já que a gente tem denominadores iguais, né? A gente não vai precisar usar nenhum outro recurso, né? Então, deixando todos eles com o número de base, né, já informado que é 8, a gente agora vai realizar as operações indicadas aqui nos numeradores, né? No caso, 3 mais 1 mais 5 menos 7. Né? Então, realizando esse cálculo, a gente vai chegar a 2. Né? Então, a gente vai chegar aí a 2 oitavos. Né? Então, o que é que ficar atento é que, como é par, a gente pode simplificar. Né? Então, a gente pode simplificar por 2 novamente. E aí, no caso, a gente vai encontrar 1/4. Né? Então, esse é o resultado final, né? Então, toda aquela expressão ela tem como resultado final 1/4, né? Ou 0,25. Né? Então, quando você tiver denominadores iguais, é só deixar o mesmo valor de base e realizar as operações indicadas. Isso levando em consideração a adição e subtração. Em outro vídeo, a gente utiliza multiplicação e divisão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da área de matemática, né? Hoje a gente vai estar trabalhando com frações, com denominadores diferentes, né? Um vídeo curto também, um cálculo simples para entender como é que funciona a lógica dessa operação. No exemplo aqui a gente tem como base 3/4 mais meio mais 5/6 mais 7 oitavos, né? Então observe que curiosamente todos eles são diferentes. No último vídeo a gente verificou como trabalhar com denominador igual e nesse caso a gente vai precisar utilizar um recurso antes do cálculo final, que é justamente tirar o mínimo múltiplo comum, né, desses denominadores, né? Então a gente tem que isolar esses denominadores e tirar esse mínimo múltiplo comum, que ele vai servir de base para o cálculo seguinte, né? Então, extraídos os valores da base, né, os denominadores, nesse caso aqui todos eles são pares, né? Se não fosse par também não teria problema. E como são par, vai acabar facilitando, né? A gente começa dividindo por 2. No caso 4 dividido por 2 dá 2, né? Tá aqui indicado. O 2 dividido por 2 dá 1, né? Aqui a gente já chegou no limite. O 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2, 4. Né? Então, como a gente ainda tem alguns números par, a gente continua por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Né, o 3 não dá para dividir por 2, 1 já chegou no seu limite. A gente divide novamente por 2, né, a gente tem ainda um número par aqui. Né, 2 dividido por 2 dá 1, 3 permanece e o 3 a gente divide por 3 e aí finaliza. Né? Então a gente vai levar em consideração esses números aqui para tirar o mínimo múltiplo comum. Então multiplicando todos eles, a gente vai chegar a 24. Né? Então, com esse número 24, a gente vai substituir, né, os números que estavam aqui como denominador
e usar o 24, né? O que é que vai acontecer de diferente agora é que a gente vai precisar fazer um cálculo prévio para chegar aos valores dos numeradores, né? Então a gente vai ter que utilizar o 24 dividido por 4, multiplicado por 3, vai dar 18. 24 dividido por 2, que vai dar 12, né? Multiplicado por 1 dá 12. O sinal de adição conserva, né? O mesmo que estava aqui. 24 dividido por 6 multiplicado por 5 vai dar 20. Sinal de adição conserva. 24 dividido por 8 multiplicado por 7 vai dar 21. E o sinal de subtração conserva. E aí, nesse caso, a gente vai calcular essa expressão aqui para chegar ao numerador final, né? Então, calculando, vai dar 29, então a gente vai ficar aí com 29 por 24. Nesse caso, a gente não tem como simplificar, né? Se a gente for dividir um pelo outro, a gente vai chegar a esse valor aqui aproximado, tá bom? Então, aí finalizado. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!